deixando na referência. Tchau. Fique lá olhando tudo. Qualquer coisa você abre a porta aí e me fala. Quando der 50 eu venho, né? Boa noite. Boa noite, Lília. Boa noite, Gal Santos, Lília, Joana. Tassi, Dani. Não tá aparecendo. Bom, pessoal, boa noite. Já são 20 horas. Hoje, 20 de maio de 2020, a nossa live, a live promovida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, em comemoração à Semana Brasileira de Enfermagem. Eu sou a Alessandra, sou enfermeira, atuo em 2 hospitais em Salvador, como enfermeira auditora e como enfermeira de CCIH. Sou diretora de assuntos jurídicos do CEB e também sou membro do Comitê de Enfermagem para o enfrentamento da Covid-19. Bom, hoje nós vamos falar sobre os processos trabalhistas, sobre direitos trabalhistas em época de pandemia. E para isso eu vou chamar o nosso convidado, nosso participante, Dr. Felipe. Só um momento. Procurando aqui o Dr. Felipe. Vou guardar o Dr. Felipe. Olá! Boa noite, Dr. Felipe. Tá me ouvindo? Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Como vai? Tô ouvindo bem, sim. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Obrigada pelo nosso convite nessa live, encerramento da Semana Brasileira de Enfermagem. O Sindicato dos Enfermeiros vai realizar um debate, uma roda de conversa virtual para a gente bater um papo sobre direitos trabalhistas em época de pandemia. Bom, antes da gente iniciar, eu gostaria de parabenizar os técnicos de enfermagem, hoje é o dia deles, companheiros, nossos parceiros de plantão, de luta. Deixo aqui todo o meu carinho, todo o meu respeito aos técnicos de enfermagem. Doutor Felipe, pessoal, ele compõe a nossa assessoria jurídica, juntamente com a doutora Edilma e a doutora Rosângela. Vamos conversar, vamos bater um papo, nós vamos fazer uma viagem no tempo sobre o direito e nós vamos abrir um espaço para perguntas. Vocês podem fazer as perguntas que eu vou anotando aqui para a gente tentar tirar as dúvidas. Eu sei que é muito tempo, é muita pergunta para pouco tempo, mas a gente vai tentar ser breve, objetivos, para sanar, né, todas as dúvidas que vocês, porventura, venham a ter. Tá? Doutor Felipe, quanto à nossa viagem no tempo sobre o direito trabalhista, teve um marco, né, em 1943, com o decreto da CLT. Fala um pouquinho para a gente como foi a CLT até os dias. Tá cortando um pouco aqui. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Alessandra. Meu nome é Felipe Chaves. Eu sou um dos advogados do Sindicato dos Enfermeiros. É um prazer estar conversando com vocês um pouco aqui sobre direito trabalhista nesse período tão difícil que a gente está passando e principalmente a categoria dos enfermeiros, que está na linha de frente nesse contexto todo.
Bem, começando pelo que a Alessandra me questiona, a CLT foi criada lá em 1943, lá na era Vargas. E, na verdade, ela é um consolidado de leis esparsas que existiam à época e foi de grande valia para a proteção dos direitos dos trabalhadores. Então, foi certamente um grande marco, notadamente naquele período lá, 70 anos atrás. Muito se diz no contexto atual que a CLT era antiga, que já tinha mais de 76 anos, e com esse fundamento quiseram fazer a malfadada reforma trabalhista. Eu queria dizer para vocês, é importante se notar que de 1943 até 2017, quando foi promulgada a reforma trabalhista, houve mais de 3.000 modificações na CLT. E além dessas 3.000 modificações em artigos, com a inclusão de artigos, com a extinção de alguns artigos, existe ainda a súmula do TST, que são entendimentos consolidados dos tribunais superiores, além de orientações jurisprudenciais, tudo isso, todo esse arcabouço que foi se atualizando para que essas normas trabalhistas também fossem atualizadas dentro do contexto, dentro da modernidade que tanto se fala. Então, já fazendo o link com essa reforma trabalhista, esse é o primeiro fundamento da reforma trabalhista, que não é verdadeiro. A CLT não era de todo arcaica. Obviamente que sim, necessitavam de alguns ajustes modernos, mas esse fundamento, o primeiro fundamento, não é verdadeiro. O segundo fundamento da reforma trabalhista, que causou aquele furor de que lá em 2017, era que iria gerar mais empregos. Então, vejam vocês, queridos enfermeiros, que isso aconteceu lá em 2017. A reforma trabalhista começou a viger em 11 de novembro de 2017. Já se passaram 2 anos e meio. E eu questiono a vocês, foram criados mais empregos? Até se a gente verificar antes da pandemia, foram criados mais empregos? Certamente, Não. a resposta é não. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro da reforma trabalhista, que esses dois fundamentos para essa criação dela absolutamente nunca foram verdadeiros. Nunca foram verdadeiros. A única intenção da reforma trabalhista foi tirar direitos do trabalhador, ponto 1, e diminuir as condenações na Justiça do Trabalho, que ainda é, ou ainda era, a última trincheira do trabalhador quando tem violado seu direito. Então, sobre a reforma trabalhista, entrando no segundo ponto, ela foi pensada sobre esses dois fundamentos, mas ela nasceu para modificarem só 5 artigos. Eram apenas 5 pontos que mais se falavam para modificar as leis trabalhistas, que era a questão de multa administrativa, a questão do negociado prevalecer sobre o legislado, questões de representação de fábrica e mais 2 questões também administrativas. Então, de 5 pontos, com a reforma trabalhista, houve nada menos que a modificação em 200 artigos. E pior, essa reforma trabalhista foi patrocinada absolutamente pelos patrões. Então, os senadores que eram relatores, os deputados também que eram relatores, todos eram empresários, donos de empresas terceirizadas, que utilizaram essas leis para ganhar algum tipo de benefício próprio. Infelizmente, é mais ou menos isso que aconteceu. Então, para que vocês tenham uma ideia de como foi lá naquela época trabalhista, a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, em 2012, havia feito uma proposta, mais ou menos, cujo título era mais ou menos 100 modificações necessárias na CLT. Dessas 100, 90% viraram lei. E nenhuma do trabalhador virou lei. Então, é nesse cenário assim bem complicado que a reforma trabalhista foi aprovada. E os enfermeiros? O que aconteceu com os enfermeiros em relação a isso? Houve algumas modificações substanciais da reforma trabalhista nas relações de trabalho dos enfermeiros. Eu posso pontuar que, basicamente, se referem à jornada de trabalho e que vão interferir diretamente no bolso de cada um da categoria. Então, por exemplo, hoje em dia,
a empresa pode propor o banco de horas que vocês tanto conhecem, mediante simples acordo individual, e não mais com autorização do sindicato como era antes. E nós que atuamos nessa área trabalhista sabemos que um acordo individual, embora tenha o nome de acordo, nada mais é do que uma ordem do empregador para o empregado. O empregado não tem nenhum poder de negociar ou se dispor de falar não, não quero em relação ao banco de horas. Então, o que era antes apenas com o sindicato, que é a categoria, que é um ente mais forte, hoje pode ser mediante acordo individual, desde que compense ali dentro dos 6 meses. Ainda em relação ao banco de horas, pouca gente sabe disso, existe o chamado banco de horas tácito, que é mais ou menos que o enfermeiro trabalha um mês, precisa ganhar mais. Não, eu vou trabalhar aqui um mês para ganhar mais. E chega no final do mês, mesmo sem ter nenhum acordo escrito, o empregador fala, não, eu vou compensar isso aqui. Você trabalhou aqui 10 dias a mais, fez 50 horas, os outros 10 dias você faz menos 50 horas. Então, mesmo que você queira trabalhar com o fim específico de aumentar a sua renda, mesmo sem ter assinado nada, o empregador pode chegar, desde que seja dentro do mesmo mês, e falar, não, vamos compensar aqui porque está previsto em lei. Então, primeira indicação do banco de horas. Segunda, que é importante, o regime de 12 por 35, o regime de 12 horas que o enfermeiro tanto conhece, antes também só poderia ser autorizado mediante norma coletiva. Com a reforma trabalhista, também passou a ser por acordo individual. Mais do que isso, essa reforma trabalhista também efetivamente mexeu no bolso do enfermeiro. Então, quem trabalha 12 por 36, antes da reforma, recebia repouso semanal remunerado, recebia adicional noturno além das 5 horas da manhã, ou seja, aquele plantão de 19 às 7, você recebia adicional noturno de 10 horas às 7 da manhã. E, além disso, vocês também recebiam, que é outro ponto que eu marquei aqui, o adicional noturno, o repouso semanal remunerado. Deixa eu ver mais do que aqui. E os feriados em dobro. Hoje em dia, caros enfermeiros, nada disso mais precisa ser pago pelo hospital ou por qualquer empregador. Então, se você for laborar no regime de 12 por 36, aquele salário que você combina com o seu empregador, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, tudo isso que eu falei aqui. Então, esses foram direitos efetivamente retirados dos enfermeiros. Em relação ainda à reforma trabalhista, outras alterações que também aconteceram que mexem mais no contrato de trabalho dos enfermeiros são as férias. Hoje elas podem ser repartidas em 3 dias, né? Em três vezes. Uma no mínimo de 10 e 2 podem ser 5 dias. E a adoção do contrato intermitente. Eu não sei se os enfermeiros apresentam muito essa característica. Já chegou para mim algum tipo de dúvida em relação ao contrato intermitente, mas contrato intermitente é basicamente você contratar alguém e ter período que você trabalha e que você não trabalha. Só que desse período que você não trabalha, você também fica sem receber. Então, digamos que você, um home care, por exemplo, contrate um enfermeiro para laborar por período intermitente. Se você trabalhar 2 dias no mês, você recebe apenas por aqueles 2 dias no mês. Mesmo que você fique ali esperando, aguardando alguém lhe chamar, algum tipo de plantão, fique ali à disposição, você também só recebe por esses 2 dias. Então, foram modificações muito, muito, muito graves, que os efeitos já estão sendo sentidos, apesar do relativo pouco tempo aí. E a categoria dos enfermeiros vem sofrendo também bastante com isso tudo. A reforma trabalhista, me parece que esses são os pontos mais importantes. Estou aberto aí a perguntas que vocês tiverem, a qualquer tipo de dúvida. A lista ela veio com o objetivo de diminuir o desemprego, porque na época nós tínhamos 12 milhões de desempregados e hoje continuamos com os 12 milhões de desempregados. E essa semana eu estava vendo uma projeção de desempregados pós-pandemia, ao torno de 16 milhões. Então, são dados muito, muito pesados. E nesses dados, nós
é, nesse contexto, né? Porque a reforma trabalhista, além de tudo que você já tem, a precarização do nosso trabalho. Mas, Felipe, um pouco ainda sobre a reforma trabalhista, temos a convenção coletiva de trabalho, porque, de certa forma, como a gente realiza esse acordo com o sindicato patronal, acaba nos dando um certo, não diria conforto, mas uma certa segurança que a gente consegue negociar. Você poderia falar um pouco sobre as convenções coletivas que a gente possui, como é que está hoje a negociação dessa convenção coletiva, com o Sindosba, quanto com o Sindifica? Pois não, Ali. Em primeiro, eu acho importante diferenciar o que seria um acordo coletivo de uma convenção coletiva. Um acordo coletivo é quando o sindicato, no caso do sindicato de enfermeiros, tem um acordo com uma empresa só. Então, digamos que o sindicato dos enfermeiros faça um acordo com o Hospital X em relação a somente aqueles trabalhadores. E a convenção coletiva é quando esse acordo se dá entre um sindicato patronal, que representa os hospitais, que no caso aqui temos, por exemplo, Sindosba, que representa hospitais particulares, Sindifiba, que representa hospitais filantrópicos, e um sindicato obreiro, que no caso é o nosso sindicato dos enfermeiros. E o sindicato dos enfermeiros tem já cerca de 20 ou 30 anos, tem sua convenção coletiva firmada com esses sindicatos patronais. E ao longo todos esses anos, e eu posso dizer aqui, já passo para uma opinião pessoal, com muita luta, os sindicatos de enfermeiros têm conseguido garantir direitos ainda, direitos a mais do que a lei prevê para o enfermeiro. Então, eu posso citar aqui como mais do que a lei já prevê para o enfermeiro. Tem a questão de estabilidade ser um pouco maior. Hora extra que é paga com um valor maior. Então, 35%. Tem também as questões de adicional noturno. Enquanto a lei fala que é 20%, os enfermeiros recebem 50%. Além disso, tem uma série de regulações em relação às jornadas de trabalho, que os enfermeiros, por serem uma categoria diferenciada, têm uma jornada que, às vezes, precisa de algum tipo de ajuste. Então, o sindicato também faz esse tipo de luta, faz esse tipo de conversa, faz esse tipo de intermediação para que o enfermeiro consiga adequar sua jornada até com outros vínculos e também adequar para que sua vida consiga ser um pouco melhor. Então, ao longo desses mais de 20 anos, como o sindicato vem conseguindo algumas vitórias importantes e, mais do que isso, vem conseguindo manter essas vitórias importantes. Depois da reforma trabalhista de 2017, a lei vedou o que juridicamente chama de ultratividade. Ou seja, antes, se o sindicato negociasse uma norma coletiva, essa norma coletiva, mesmo após o prazo de vigência dela, em tese, ela ainda continuava válida em razão da vedação ao princípio do retrocesso. Então, ela continuava válida até que não existisse nenhuma outra norma que regulasse. Essa reforma trabalhista veio e falou, não, se não tiver mais nenhuma negociação, acabou aqui. Então, imagine uma categoria como a nossa, dos enfermeiros, que conquistou, ao longo de 30 anos, inúmeras cláusulas que beneficiam a categoria. Simplesmente, do nada, rasgar tudo que foi construído ao longo de 30 anos. Isso não aconteceu só com os enfermeiros, isso acontece com metalúrgicos, com os petroleiros, etc, etc. Então, ainda em relação a esse tema, embora eu não cuide pessoalmente, o Sindicato dos Enfermeiros, dentro desse contexto, está passando agora por um dissídio coletivo justamente por isso. O Sindicato das Entidades Filantrópicas se recusou a negociar, se recusou até mesmo a manter as mesmas condições de trabalho que já vigiam ao longo de muitos anos. E isso foi necessário que o sindicato levasse para a justiça. Justamente para manter, para continuar lutando para que esses benefícios fossem mantidos. E ainda vai ser julgado esse dissídio. Uma coisa importante, essas convenções coletivas devem ser conhecidas por todos os enfermeiros,
porque existem regras lá que não existem na lei. Então é importante que vocês verifiquem isso. Elas constam no site do sindicato também. E qualquer dúvida também, o jurídico sempre está à disposição para atender vocês. Vou esclarecer, pessoal que trabalha, né? Que trabalham na rede filantrópica, nós estamos ainda em disciplina. Vai haver um julgamento após esse momento que está passando e vamos aguardar, tá bom? Bom, doutor Felipe, chegamos agora na pandemia e com ela nos deparamos com várias medidas provisórias de lei, mas existe uma medida provisória que tem tirado até o sono de muitos enfermeiros e nós estamos recebendo uma demanda grande no sindicato por conta da medida, é a medida 96, né, que é a medida que presta auxílio, né, aos usuários, né, é aquela medida para o emprego. Como é que essa medida, doutor Felipe, tem afetado o trabalho do enfermeiro que está na linha de frente, né, que está trabalhando diretamente na assistência, mesmo que não esteja no cuidado direto ao paciente, mas ele está em... Como é que esse enfermeiro recebe hoje esses termos dessa medida provisória em que a gente tem o contrato de trabalho e que estamos tendo redução do salário de 25%, que é o que eu tenho visto mais cotidianamente. Fala um pouquinho sobre essa medida. Alexandre, só voltando um pouquinho, porque cortou aqui, é 936, né? Você perguntou? A nossa... Então, essa medida provisória 936 foi instituída pelo governo com a finalidade de evitar demissões. Não sei se dá para acreditar, mas é a finalidade de evitar demissões e diminuir um pouco o impacto para as empresas disso tudo, dessa pandemia toda. Entretanto, em relação à categoria dos enfermeiros, eu penso que ela foi bastante atingida por essa medida provisória. Porque, ao contrário de outras categorias que têm um salário um pouco mais baixo, de fato, mesmo com esse benefício emergencial que será pago ou será complementado, existirão grandes perdas salariais para a categoria. Então, por exemplo, a medida provisória diz, em linhas gerais, que a empresa que estiver passando por alguma dificuldade nessa pandemia pode reduzir proporcionalmente o salário e a carga horária do empregador mede em 25%, 50% ou 70%. E o governo, em contrapartida, vai lá e vai pagar essa redução. Só que essa redução tem como base de cálculo o teto do seguro-desemprego, que hoje é mais ou menos de 1.800 e alguns reais. Então, nesse contexto, digamos que um trabalhador, um enfermeiro que ganhe 4.000 reais e tenha o seu salário diminuído em 25%. Então, esse 25% que vai ser diminuído do salário vai dar mais ou menos 1.000 reais. Certo? 25% diminui de 4.000 reais. Entretanto, o que ele receberá do governo de benefício emergencial vai ser 25% de 1.800 reais, o que vai dar mais ou menos 400 reais. Então, vai existir uma perda efetiva de cerca de, nesse caso exemplificativo, de 600 reais. Então, isso vai acontecer em todas as faixas salariais e, mais ainda, na questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, imagine um enfermeiro que ganha esses mesmos 4.000 reais e o hospital ou a empresa médica fala, não, vamos suspender o seu contrato aqui por 60 dias e o governo vai lhe pagar. Só que ele não vai ganhar os 4.000 reais. Ele vai ganhar apenas 1.800 e poucos reais. Então, imagine para um trabalhador
que já ganha um rendimento médio que vem sendo cada vez mais minorado, com relações de trabalho cada vez mais precarizadas, tem uma perda salarial tão grande. Então, esse é um fato bastante grave que preocupa juridicamente e preocupa também o sindicato. E quando a lei dá margem para o sindicato negociar, o sindicato vem atuando para isso. Então, ainda em relação a essa medida provisória, ela fala que esses acordos individuais podem ser realizados para redução de 25, 50 e 70, certo? Entretanto, esse acordo individual só será válido caso o enfermeiro ganhe até R$ 3.135. E essa redução seja de até 25%. Então, caso o seu empregador, caso o hospital chegue para você e lhe proponha, mediante acordo individual, uma redução de 50% ou de 70%, ou ainda a suspensão do seu contrato e você ganhe mais de R$ 3.135, esse acordo individual não é válido. Nessas hipóteses que eu falei agora, para existir a diminuição do salário ou a suspensão para quem ganha acima de R$ 3.135 até R$ 12.200, só será válido mediante acordo coletivo com o sindicato. Então, tem chegado para mim vários acordos, várias empresas que tentam fazer acordo individual com enfermeiros que ganham acima de R$ 3.135, querendo reduzir mais de 25% ou querendo suspender, e esses acordos não serão válidos. Então, e por que isso é importante? O sindicato, pessoal, ainda é a última trincheira que o trabalhador tem. Ainda tem a força coletiva. Mas o sindicato não é só a Alessandra, não é só a presidente, não é só a diretoria. O sindicato é a categoria toda. Então, quando chegam para a gente os acordos coletivos, é importante que o sindicato tente negociar algo de melhor nesse cenário de pandemia, nesse cenário de redução. Posso dar um exemplo aqui de que a própria medida provisória prevê, é que o sindicato pode, às vezes, negociar uma ajuda compensatória. Então, naquele exemplo que você tem lá, que ele ganhava R$ 4.000 e só perderia R$ 1.000, só receberia do governo R$ 400, o sindicato pode tentar negociar que a empresa pague do seu bolso alguma ajuda compensatória para que a perda do empregado, do enfermeiro, não seja tão grande. Então, essas são as linhas gerais da medida provisória e qual seria o direito dos enfermeiros nesse caso. A gente recebeu um questionamento que nós fizemos ontem e algumas pessoas perguntaram: o enfermeiro, ele tem somente 2 vínculos de trabalho. Então, se esses 2 vínculos fazem a opção de redução de 25% do salário, isso pode acontecer? Ele tem como manter para um mesmo empregado, ou seja, um mesmo CPF, em 2 vínculos de emprego? Sim, pode acontecer, não existe nenhuma vedação legal para isso. E essa é a realidade dos enfermeiros. Então, não haveria sequer plausibilidade que alguém tivesse 3 empregos e tivesse que ser demitido de 2 e só receber de 1. Então, a lei não tem nenhuma vedação se ela tiver 1, 2 ou 3. E as empresas, desde que nos limites da medida provisória, optem também por aderir a essa medida provisória, não tem nenhum problema. Quando o enfermeiro ele assina a redução do seu salário em 25%, por exemplo, por 2 meses, mas se ao longo do primeiro mês o patrão resolver demitir esse enfermeiro, é possível? Ele pode efetuar a demissão? Para a empresa aderir a esses termos da medida provisória, uma das contrapartidas, e como eu falei, a finalidade é manter o emprego. Então, quem aderir a essa medida provisória e acordar com o seu empregado, com o seu enfermeiro, essa redução ou a suspensão, esse enfermeiro vai ter a estabilidade pelo mesmo prazo
que ele acordou. Então, se o empregador vem falar, Alessandra, vamos aqui reduzir seu salário em 25% por 60 dias. Ele não pode demitir e a sua estabilidade é garantida até 60 dias após o término daquele acordo individual. Então, seriam 2 meses de salário reduzido e você tem estabilidade em mais 2 meses. Se, eventualmente, ele vier a demitir, ele vai ter que pagar proporcionalmente o que seria devido até o final da estabilidade. Certo. Outra dúvida que surgiu com relação a essa medida é o pós-pandemia. Nós corremos o risco dessa medida provisória tornar uma lei, uma vez que a gente sabe que ela tem um tempo de existência. Mas após a pandemia, se o Congresso voltar, se houver uma aprovação do Congresso, ela pode ser livremente praticada? Provavelmente essa medida provisória vai ser aprovada pelo Congresso. Entretanto, ela expressa de que os seus termos só irão valer até o fim da pandemia. E a pandemia foi declarada até 31 de dezembro de 2020. Então, essa lei, sobre esse aspecto, não pode se protelar no tempo. Quanto aos enfermeiros que foram considerados como grupo de risco, os enfermeiros de 60 ou mais de idade, alguma doença de base, como hipertensão, diabetes, esses trabalhadores têm alguma proteção diante dessa medida provisória? Proteção, você fala estabilidade ou algo nesse sentido? Sim. Eu vi que foi feita uma pergunta assim. Esses trabalhadores não tem nenhum tipo de proteção diferenciada para eles, infelizmente. Então, o que poderia ter de proteção é se eventualmente eles tivessem algum tipo de doença ocupacional ou até mesmo Covid, que fosse caracterizada como relacionada ao trabalho, que no caso do enfermeiro presume-se que sim, aí sim ele teria algum tipo de estabilidade desde que fosse afastado do trabalho por mais de 15 dias. Mas aí não é nenhum tipo de lei especial da pandemia. A gente iria para a Lei 8.213, que é a lei normal do auxílio acidente para os casos e situações normais. Em relação especificamente aos grupos de risco, o que temos hoje de proteção são as orientações, os afastamentos de trabalho. Então, embora nenhuma lei tenha previsto isso, com a crueldade que a gente já espera desse governo que está aí, mas existem em relação a organizações da saúde, os comitês, até mesmo da Bahia, os comitês de saúde, juntamente com os governos estaduais, vem conseguindo produzir uma série de recomendações com base nas melhores práticas da ciência da proteção ao trabalhador para proteger e identificar esses grupos de risco. Então, objetivamente, temos hoje algumas recomendações que não têm caráter vinculante. Então, temos recomendação do governo federal, do governo estadual, mas não tem caráter vinculante. E o que temos hoje de caráter vinculante é uma decisão judicial que decorrente de um processo ajuizado pelo Sindicato dos Enfermeiros e que está à frente minha colega, a doutora Dilma, que conseguiu uma liminar obrigando os hospitais, as empresas vinculadas aos sindicatos, ao Sindosba, que são os hospitais privados, e ao Sindifiba, que são os hospitais filantrópicos, além de Estado da Bahia e município de Salvador, que afastem essas pessoas, esses enfermeiros que são grupo de risco dessa linha de frente. Além de afastar esses enfermeiros dessa linha de frente, obriga também a fornecer os EPIs adequados de acordo com as normas regulamentadoras da saúde. Ainda em relação a esse tema dessa decisão que eu disse que é impositiva, que as pessoas que os hospitais têm que cumprir, houve uma nova ação que chama suspensão de liminar, que foi movida pelo Estado da Bahia e pelo município de Salvador, que cassou essa determinação.
Então, podemos dizer hoje que essa determinação, esse caráter impositivo para os hospitais e para as empresas de saúde, afastarem os grupos de risco da linha de frente e fornecerem EPIs, se dirigem apenas às empresas privadas e filantrópicos. Então, quem trabalha para o hospital do Estado e para o município, a princípio, esse caráter impositivo da decisão não está valendo, pois foi reformada pelo tribunal. Doutor Felipe, está chegando uma pergunta bem interessante com relação a esse grupo de risco, com as lactantes. A lactante, ela pode assumir uma posição na linha de frente, ela pode trabalhar com o paciente diretamente com a Covid-19 em hospitais de referência? Existe algo para proteger? Eu penso que absolutamente não podem. E digo isso até mesmo antes da pandemia. Ainda que não tivéssemos o cenário da pandemia, uma enfermeira que está grávida ou lactante não pode atuar em cenários, principalmente de linha de frente, ou qualquer outro tipo de ambiente que tenha insalubridade. Então, isso a CLT, que falamos lá na frente, já dispôs. Embora a reforma trabalhista tenha tentado cruelmente, eu digo, mudar isso, o STF, há um tempo atrás, reconheceu a inconstitucionalidade dessa norma específica da CLT. Então, ainda que não houvesse essa pandemia, ela já não poderia estar nessa linha de frente. Com a pandemia, os argumentos ainda se sobrelevam, então ficam ainda mais fortes. E, por fim, essa decisão que eu citei judicial impõe claramente que também as lactantes sejam retiradas da linha de frente desses hospitais privados e filantrópicos. Outra dúvida também é com relação à medida provisória 927, né, que reconhece a enfermeira que contrai a Covid-19 como uma doença ocupacional. O que você pode falar sobre isso, Felipe? Uma vez que a gente precisa também comprovar que esta infecção no trato com o paciente. Bem, essa medida provisória, essa 927, realmente trouxe um artigo que tentava, mais uma vez, tentava excluir algum tipo de responsabilidade, ou ainda, se não excluir, dificultar muito a questão do trabalhador comprovar que se adquiriu Covid, isso decorreu do trabalho. Em relação aos enfermeiros, me parece que, mesmo antes dessa decisão do STF, que suspendeu a eficácia desse artigo específico, já não se aplicaria. Porque, em relação aos enfermeiros, a gente aplicaria o que a gente chama de teoria do risco. A teoria do risco criada pela atividade. Então, se um hospital exerce uma atividade de risco de pacientes com Covid-19, é evidente que os enfermeiros que estão ali estão submetidos àquele risco produzido pela atividade econômica. Então, sob esse aspecto, se presumiria esse que a gente chama de nexo causal, essa ligação entre a doença que o enfermeiro eventualmente venha a ter e o trabalho que ele exerceu. Então, essa decisão do STF fica um pouco mais claro e para os enfermeiros fica um pouco mais, digamos assim, mais fácil de comprovar judicialmente, porque, nesse caso, não teríamos que comprovar o nexo causal e a culpa, já que se aplicaria a teoria do risco. E o que é culpa, né, nesse sentido? Então, o enfermeiro, em caso de eventual processo judicial, ele não tem que comprovar, eu tive culpa de pegar. É uma coisa que ele está lá para o trabalho. Eu não preciso comprovar que o hospital deixou de, por exemplo, fornecer EPIs ou ter qualquer tipo de cuidado que ele deixou de ter. Então, existindo a doença, sendo enfermeiro, já presume-se um nexo causal e não precisa comprovar. Então, a decisão do STF veio para aclarar um pouco mais isso e tirar esse óbice que poderia existir numa eventual discussão judicial. E quanto à insalubridade, né, para quem está na linha de existe um projeto de lei 830
foi aprovado recentemente, em que favorece, né, o pagamento o adicional de 40% do nosso salário para quem está na linha, para quem está trabalhando diretamente com esse paciente. Alguns hospitais a gente sabe que não vem cumprindo. Existe já a obrigatoriedade, Felipe? Primeiro, em relação ao projeto de lei, existe realmente um projeto de lei, mas ele está bem no começo, não vi informações de que... E ele basicamente fala que para os profissionais que estão enfrentando a pandemia e em caso de declaração de calamidade pública, seria devido ao adicional em grau máximo de insalubridade. Então, é basicamente isso que diz a lei. Mas eu penso que para os profissionais enfermeiros que hoje já atuam no combate ou na linha de frente do coronavírus, não precisa que a lei seja aprovada para ter direito a esse adicional de 40% de insalubridade. Hoje, o ordenamento jurídico hoje já prevê essa possibilidade. Então, se formos lá na NR15, salvo engano, anexo 14, vai ter lá dizendo que o trabalhador exposto a doenças infecto-contagiosas tem direito à insalubridade em cima. Então, e não obstante, não exista aprovação para quem hoje está nessas condições, já existe sim o direito à insalubridade. Sobre esse tema, o sindicato já vem estudando onde isso está acontecendo para tomar as medidas jurídicas cabíveis. Então é importante quem esteja nessa live aqui com a gente, se eventualmente estiver em algum hospital, algum tipo de empresa, e que seja destinado, ou que receba pacientes com Covid, que informe ao sindicato que estão fazendo esse levantamento para entrar com as ações judiciais contra as empresas que não estiverem pagando. Para realizar qualquer denúncia, de acordo com o que o doutor Felipe acabou de falar, denúncia@gov.br. Doutor Felipe, algumas pessoas, algumas enfermeiras questionaram para aquelas enfermeiras que não estão no tratamento direto ao paciente, as enfermeiras que estão no controle de infecção, as enfermeiras que estão no gerenciamento de leitos, né, na educação continuada, na auditoria, teriam direito a esses 40%? Quem tem direito a esses 40% é quem estiver exposto ao risco de doenças infecto-contagiosas. Então, a princípio, são as pessoas que estejam na linha de frente. Entretanto, se o profissional enfermeiro, dentro das suas atividades, tem algum tipo de contato ou está exposto ao vírus, sim, ele teria direito a adicional de 40%. Entretanto, para se verificar, isso tem que fazer uma perícia técnica, uma perícia judicial, para se verificar se existe ou não essa exposição a agentes infecto-contagiosos. Então, é mais ou menos uma questão bem técnica para se resolver. Bom, a gente tem recebido propostas de emprego com salário bem abaixo do mercado, numa pandemia, essa que nós estamos enfrentando. Existe alguma medida de proteção? Não temos piso salarial, mas existe alguma proteção à enfermeira quanto à proposta de R$ 500 para 40 horas semanais? São as propostas que alguns hospitais estão ofertando. Veja, essa pergunta é importante. Não existe proteção, infelizmente, jurídica. Então, não existe nada que impeça alguma empresa de propor um salário baixo para o empregador, para o enfermeiro. Então, mas existe, por outro lado, saídas políticas. Então, me parece que a categoria tem que se unir, não apenas o sindicato para tentar um piso salarial ou normas mais rígidas. A categoria, embora seja difícil, tem que falar, não, por esse tipo de valor, eu não trabalho. Então, me parece que é mais a união, a coesão da categoria, notadamente nesse cenário agora. Os trabalhadores da enfermagem têm que sair mais respeitados.
E esse seria o momento, inclusive, de falar não, de negar uma proposta como essa, porque é o momento que as pessoas estão precisando de enfermeiros. Então, esse seria o momento para tentar, de alguma forma, mostrar força nesse sentido. Então, para existir um aumento salarial, uma maior valorização da categoria, só a mobilização política, a coesão da categoria, que não é pequena, para que os empregadores passem a respeitar mais. Mas, juridicamente, existe nada viável que se possa fazer. Até porque a gente vive na economia de livre mercado, então não tem juridicamente o que se fazer. É isso aí, pessoal. Então, claro que determinados problemas que a categoria que nós enfermeiros enfrentamos, da base, depende de nós, todos nós, não só de uma diretoria, de um sindicato ou do órgão de classe, porém, eles estejam juntos da gente, né, do sindicato, para que a gente possa pressionar de forma política melhores condições de trabalho. Bem, doutor Felipe, algumas colegas, ela comentaram durante esses anos, né, que a gente vem sofrendo, e parar, é o momento de parar, é o momento de fazer greve, então é o momento de termos... vamos parar a enfermagem. Existe legalidade em greve, ações, num momento como esse que nós estamos passando? Não existe nenhuma norma jurídica atual que impeça que qualquer categoria faça greve em um tipo de situação dessa. Eu acho que o legislador nem conseguiu prever que isso eventualmente fosse acontecer aqui, uma pandemia fosse acontecer. Agora, o que a gente tem que ter em mente, notadamente a categoria de enfermeiros, é o princípio da razoabilidade. Então, se eventualmente os enfermeiros de algum tipo de estabelecimento quiserem fazer, não será muito bem visto pela justiça. Então, por ser de trabalho essencial, numa época de pandemia, são profissionais que combatem a pandemia, então certamente teriam algum tipo de restrição na justiça. Entretanto, eu não vejo isso também como óbice total a se eventualmente for necessário fazer uma greve. Porque é um direito constitucional, é um direito fundamental do trabalhador, mas que obviamente tem que ser razoável e tem que ser proporcional com os outros princípios da Constituição. Então, notadamente nesse período de pandemia. Então, basicamente, eu não vejo óbice, mas tem que ser um motivo muito forte e uma coisa muito organizada para que não venha na justiça perder e não venha ter nenhum tipo de perda financeira, nem para a categoria, nem para os enfermeiros. Nós fomos surpreendidos na semana passada por uma história a qual ela não responsabiliza o gestor público pela tomada de decisão ou não diante dessa pandemia. Se o gestor público não pode ser... em algum momento, o enfermeiro ou o gestor de uma unidade de saúde poderá responsabilizar por alguma atitude, por alguma conduta, né, no tratamento de um paciente com Covid-19? Essa é uma pergunta bem complicada, porque essa medida provisória ela não fala muito bem das relações trabalhistas. Ela teve um intuito assim de isentar os gestores públicos de um momento tão grave quanto esse, essa discussão política absurda que está acontecendo. Então, não trata especificamente sobre o aspecto trabalhista. Entretanto, as outras normas vigentes, notadamente do Conselho de Ética da Enfermagem, continuam em vigor. Então, o enfermeiro tem sim que cumprir todas as suas obrigações que está previsto no seu estatuto e pode ser sim ser responsabilizado por algum ato que tenha deixado de tomar ou por alguma prática que não tenha feito contrária ao estatuto. Obviamente que, em linhas gerais, se houver algum tipo de dúvida em relação a como proceder com determinado paciente, porque é uma doença que não se conhece, é uma doença nova,
aí sim, eventual conduta do enfermeiro pode ser relativizada, assim também como do gestor público, o que está acontecendo lá com a medida 966. Então, isso me parece a melhor forma de interpretar esse momento que a gente está vivendo sobre esse aspecto da medida provisória 966. Você comentou aí sobre a responsabilidade do enfermeiro, né, diante das atividades que ele exerce, e eu gostaria de te perguntar em relação à dobra do plantão. O plantão, ela não é de responsabilidade do enfermeiro, é de responsabilidade da instituição. Deve ter um quadro bem dimensionado, ter também um índice de segurança técnica para eventuais da força de trabalho durante aquele tempo, aquele plantão, né? Mesmo ele se vê numa situação que ele é obrigado a dobrar. Isso é uma conduta. A gente precisa de responsabilidade nossa ou a responsabilidade é do empregador? Veja, eu penso que, sem dúvida, essa questão sobre o aspecto trabalhista é responsabilidade do empregador. Como você bem salientou aí, ele tem que dimensionar a equipe de trabalho dele, ele tem que ligar para outras pessoas para que venham render o trabalhador que sai do seu plantão. Mas, por outro lado, existem também as questões éticas da enfermagem, de não poder abandonar o plantão, mas isso são questões bem específicas. Sobre o aspecto geral, a responsabilidade pela dobra é absolutamente do empregador. Mas, em relação a esse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para a medida provisória 927. Em condições normais de temperatura e pressão, como a gente fala, antes da pandemia, era inclusive vedada essa questão da dobra. E vedado porque gerava horas extras e vedado porque, inclusive, poderia invalidar eventual regime de compensação que existe nessa relação de trabalho, como 12 por 36, 12 por 48, 24 por 72. Então, se o enfermeiro dobra muito toda hora, isso descaracteriza o regime de compensação. Entretanto, a medida provisória 927, que certamente foi uma das que piorou as condições de trabalho em geral e retirou a fina camada de proteção que ainda existia para os trabalhadores, vem e diz especificamente em relação aos profissionais de saúde, dentre eles os enfermeiros, que pode sim haver horas extras e pode sim haver então. Então, no período de pandemia, a minha resposta já é: sim, o empregador pode obrigar o enfermeiro a laborar 24 horas seguidas ou 2 plantões dobrados. Então, nesse período de pandemia, infelizmente, com base na medida provisória, o enfermeiro vai ser obrigado a laborar 24 horas seguidas. É complicado, porque laborar 24 Muito complicado. numa unidade, numa UTI, paramentado, né? Em que a gente passa aproximadamente 6 horas sem poder ir ao... É complicado. Mas sobre esse assunto, eu gostaria de saber sobre o horário de almoço. Em quem trabalha em regime de plantão, a gente acaba acreditando que tem 1 hora de almoço para o dia. Isso que a gente não vê na prática. O que a gente pode fazer esse tempo de descanso durante essa jornada tão longa de trabalho, essas 12 horas? Veja, essa questão do intervalo, que a gente chama de intrajornada para refeição e descanso, era um direito absoluto do empregado, porque é uma medida de higiene e segurança, é um tempo que ele tem para descansar, para relaxar a mente, para se alimentar e continuar o plantão. Entretanto, com a reforma trabalhista, ele sofreu algumas modificações, notadamente enfermeiros. Então, o que vale, em geral, o trabalhador tem que tirar 1 hora de descanso. É obrigatório em tempos de pandemia. Entretanto, depois da reforma trabalhista, e quem trabalha nesse regime de plantão, esse regime, esse intervalo pode ser indenizado. Então, respondendo a sua pergunta, obrigatoriamente o enfermeiro que labora em regime de plantão
tem que tirar 1 hora de intervalo para refeição e descanso. E se não tirar, a empresa deve indenizar, que é pagar aquele tempo que ele não retirou. Ainda que nesse tempo de pandemia, a gente desse intervalo. Eu acho que a gente já está. Doutor Felipe, gostaria muito de agradecer a participação. Nós temos muitos questionamentos, mas pelo que eu estou percebendo, nosso viés é amplo, a gente precisa abrir discussões de forma mais robusta com os nossos colegas. Vamos pensar em manter esses encontros mais regulares. Gostaria muito de agradecer sua participação, foi muito produtiva, enriquecedora. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas. Eu recebi várias perguntas, tentei repassar tudo para o doutor Felipe, mas vamos pensar sim, pessoal, em fazer frequência. Ok? Muito obrigada a participação de todos os colegas. Muito obrigada, doutor Felipe. Alguma Eu que agradeço, consideração? Eu que agradeço o convite. É muito importante falar com vocês, falar com a categoria, que são assuntos trabalhistas do dia a dia deles. E é uma pena que a gente não conseguiu ficar mais para responder as perguntas, mas estou à disposição para o que for necessário. Muito obrigada. Pessoal, nós somos mais de 30 mil enfermeiros no estado da Bahia. Nós temos força, nós temos excelentes profissionais, só precisamos estar mais coesos. Então, sindicalizem, procurem o Sindicato dos Enfermeiros. Qualquer denúncia, envie e-mail denúncia@ceb.gov.br. Obrigada pela participação de todos e um beijo para você. Obrigada, doutor Felipe. Tchau, pessoal. Tchau, Lê. Um abraço. Boa noite.